Graça e paz a todos, que Deus abençoe a sua vida nesse dia de hoje, primeiro dia do ano de 2021. Passamos 2020, um ano difícil, muitas tempestades, mas estamos em 2021. Continua, cronológico. Eu queria aqui nessa manhã do primeiro dia do ano trazer uma reflexão para mim e para a sua vida. Eu queria falar sobre as tempestades que nos atormentam, as tempestades da vida. Existiu em 2020, continuará em 2021, mas eu quero te trazer aqui algo de Deus para que a gente se alicerce de como suportar essas tempestades, de como passar essas tempestades. Há dois tipos de tempestades, as que vêm para correção, quando Deus nos disciplina, e as que vêm para aperfeiçoamento, quando Deus quer nos aperfeiçoar. Jonas passou por uma correção, por uma tempestade de correção, porque ele estava teimando em ir até a cidade que Deus determinou para ele. Eu queria aqui trazer dois textos para você relacionados aos discípulos que estavam aprendendo com o Mestre. No Mateus capítulo de número 8, na altura do versículo de número 24, o texto é: Jesus acalma a tempestade. Eu quero começar aqui no versículo 23, que diz assim, olha: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente uma grande tempestade se levantou do mar, de sorte que o barco era coberto pelas ondas, mas ele dormia. Mas os seus discípulos chegaram-se a ele e os despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhe disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e se fez grande bonança. Por que temeis, homens de pequena fé? Amém? No outro texto de Mateus capítulo 14, na altura do versículo de número 22, Jesus anda sobre o mar. Interessante que os dois textos são relacionados ao mar, são relacionados a tempestades, são relacionados a dificuldades que eles estavam passando. E no versículo 22, Jesus diz assim: logo a seguir, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Percebeu? Aqui Jesus já pediu para que eles não ficassem junto com ele, fosse para o outro lado. E Jesus ficou sozinho com as multidões. Despedidas as multidões, ele subiu ao monte para orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. O barco, porém, estava bem distante, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo andando sobre as águas, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais, ou seja, não tenha medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, mande que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E ele disse: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus está nos ensinando aqui como passarmos as tempestades que vêm sobre as nossas vidas. Jesus está nos ensinando aqui como suportar as tempestades. Jesus está nos ensinando aqui como passar as tempestades com Ele estando perto e como passar as tempestades com Ele estando um pouco mais longe. Porque no primeiro texto Jesus está dentro do barco, percebeu bem? Ele está dormindo. E a tempestade se levanta e os discípulos então começam a ficar perturbados. Escuta, Jesus está do lado deles. Mas eles ainda acordaram Jesus porque eles estavam desesperados em relação àquilo que eles estavam vendo. Uma vez nós estamos falando aqui de discípulos que eram pescadores, com mais de 25, 30 anos de pesca, mas eles estavam com medo de afundar ou de morrer afogado na água pela tempestade. Muitas das vezes nós temos até
experiência para passar determinados problemas. Mas a falta da fé é tão grande que faz com que nós esqueçamos de como agir diante daqueles problemas. E nesse texto que nós lemos em Mateus capítulo 8, 24 aqui, os discípulos começam a ficar desesperados com Jesus. Uma tempestade que vem para uma correção, para ensinar. E ele começa a ficar desesperado e acordam Jesus. E Jesus então repreende aquela tempestade. E depois Jesus repreende a tempestade, ele fala para os discípulos, a Pedro, Tiago e João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão e Judas. Homens de pequena fé. Percebeu? Muitas das vezes nós estamos passando por tempestades. Jesus está ao nosso lado, mas a nossa fé é pequena. O que nos faz ligar a Jesus para que nós passamos as tempestades é a fé. O dispositivo que nos traz Jesus para perto de nós, para que nós passemos as dificuldades da nossa vida, chama-se fé. A fé é uma mola propulsora que nos dá a possibilidade de caminharmos na tempestade. 1 João capítulo 5, versículos 4 diz assim: tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você conseguiu entender? Você quer vencer o mundo? É a fé. Todo que é nascido, em segundo lugar, é preciso ser nascido de Deus. Não adianta você pensar que eu não tenho relacionamento com Deus, eu não sou cristão, mas eu vou vencer nesse mundo. Esqueça. O texto está sendo bem claro. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, ou seja, a nossa fé, ou seja, a fé é uma vitória para que nós possamos suportar as tempestades. Não tem como corrermos da Bíblia Sagrada. Quando chegamos no outro texto, em Mateus capítulo de número 14, versículos 22, aqui Jesus já muda a didática para ensiná-los. No primeiro capítulo 8, no versículo 24, Jesus está com eles. Mas aqui agora eles obedecem Jesus quando Jesus fala para eles em Mateus 14, 22, vai na frente, deixa eu com as multidões. Jesus fez questão que eles afastassem de Jesus. Presta bem atenção, entre Jesus e os discípulos tinha o mar. Eu quero que você entenda isso. Jesus agora vai ensinar uma outra didática para eles. No capítulo 14 agora, na quarta vigília, Jesus volta novamente para encontrá-lo com eles. E quando eles estão olhando naquela madrugada, eles acham que é um fantasma. Percebeu? Há um antíteses da fé, que chama medo. O medo começou a tomar conta deles, antes mesmo de Jesus chegar. Mas Pedro, quando viu que era Jesus, disse: Senhor, peça para que eu vá até você. Ou seja, Pedro queria andar diante da tempestade. Pedro está dizendo: eu preciso andar diante dos meus problemas, porque eu estou olhando para Cristo. Pedro então sai do barco e começa a andar. Por alguns momentos o vento começa a ser forte naqueles momentos, porque nas tempestades das nossas vidas nós vamos ter tempéries, ou seja, vamos ter ventos batendo de todos os lados. Nós vamos ter problemas que vão se relacionar com aquela tempestade que nós estamos passando, fazendo com que nós olhemos para aquilo de uma forma muito mais assustadora. Consegue entender o que eu estou te falando? Talvez os problemas que nós estamos passando não são nem tão grandes assim, mas o que envolve, o que está por trás dos problemas faz com que nós nos enfraquecemos cada vez mais. E isso faz com que nós então tenhamos assim um dispositivo de medo nas nossas vidas. E o medo é uma fronteira criada pela mente e trava o nosso hipocampo. Então Pedro começa a sentir aquele vento todo, e quando ele começa a sentir o vento, o texto diz que ele começa a afundar. Nas tempestades, talvez Jesus agora não está no barco, ele quer com que você passe sozinho, mas nós temos muitas dificuldades em passar sozinho, porque uma delas chama-se medo, e o medo bloqueia a nossa fé. Mas o que é medo? O medo tem 3 dispositivos interessantes. O medo é crer no incrível, ver o invisível e acreditar no impossível. Isso é fé.
Isso é fé. Não é medo, isso é fé. Então que nós tenhamos essa fé, para que nós possamos passar essas dificuldades, para que nós possamos passar. 2021 está começando, são 365 dias que nós vamos passar. E muitas das vezes as tempestades virão. Eu não posso chegar aqui e falar para você, vai ser um ano ótimo, Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ei, as tempestades vêm, sabe para quê? Primeiro para nos corrigir, depois para nos aperfeiçoar. E o que eu quero falar para você é que Jesus quer nos ensinar a como passar. Jesus aqui dá uma aula didática para os discípulos de como passar as tempestades, com Jesus perto ou às vezes achando que Jesus está longe de nós. Mas o que nos faz ligar a esse Cristo é a fé, que no grego quer dizer pistes. É essa força interior espiritual que faz com que nós tenhamos uma mola propulsora para passar os problemas das nossas vidas. Não nos enfraquecemos quando vêm os problemas, seja ele qual for na sua vida. Eu não sei, mas você sabe, seja doença, seja problema em casa, mas não tenha medo de passar os problemas, tenha fé. Não pare de andar sobre as ondas, sobre as tempestades, porque os ventos são contrários. E o que mais nós temos são ventos contrários, quando nós estamos passando por problemas. Jonas teve uma tempestade muito grande, por quê? Porque Deus queria corrigi-lo. Aqui no capítulo 14 de Mateus 22, os discípulos obedeceram. Prestou atenção? Mas Jesus queria aperfeiçoá-los agora. No primeiro, corrigir. No segundo, aperfeiçoamento. Para quê? Porque muitas tempestades virão em 2021. Mas podemos passar ela, conseguiremos passar ela, quando a nossa ótica estiver em Jesus. Pedro teve dificuldade de andar nas ondas, sabe por quê? Porque quando os ventos bateram, ele começou a olhar as dificuldades que estavam em sua volta. Não olhe, olhe para Cristo. Fixa seu olhar em Cristo, observe Cristo, não tire a sua ótica de Cristo, porque o que o inimigo quer é fazer com que você olhe as circunstâncias difíceis que estão em volta de você. Esse 2021, se nós começarmos ele no primeiro dia do ano, alicerçarmos a nossa fé, independentemente dos problemas que você vai passar, que você está passando, seja ele qual for na sua vida, que está começando hoje, porque os problemas continuam do ano passado para agora, não vai sair, enquanto nós não tomarmos uma posição nas nossas vidas. E essa posição está dentro de nós. São nós que vamos mudar o curso da nossa história. Não é a roupa branca que nós estamos colocando, não é a roupa amarela que nós estamos colocando, não é as oferendas que se colocam no mar, não é nada disso. É a nossa fé em Cristo Jesus. É isso que vai mudar o nosso 2021. Quando nós olharmos apenas para Cristo e pararmos de olharmos para as circunstâncias, para os problemas, para as adversidades, para aquilo que vem sobre nossos ouvidos, paremos de olhar para isso e nos concentremos em Jesus. É isso que vai nos fazer ser vitoriosos nesses 365 dias desse ano que se inicia. Sabe, Jesus era muito sincero consigo mesmo. Jesus está nos ensinando, em todos os textos bíblicos, Jesus quer apenas nos ensinar. Ele quer apenas fazer com que nós entendamos aquilo que Ele está nos dizendo, para que nós possamos caminhar nas tempestades. Jesus era muito sincero. Jesus sabia passar a dificuldade sendo realista com Ele mesmo. Eu fico vendo Jesus em Mateus 8,19, um escriba vira para Jesus e fala assim: Senhor, eu vou te seguir aonde quer que você for. Jesus olha para ele e fala assim: olha, as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seu ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está sendo sincero com o que ele vivia, com o que ele era e com o que ele podia proporcionar.
Ele não estava mentindo para ele mesmo. Muitos de nós temos dificuldades de dizer quem nós somos, o que estamos passando. Não é verdade? Vamos para as redes sociais mostrar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu estou fazendo. Sabe o que é isso? Somos mentirosos com nós mesmos. Devemos ser sinceros assim como Jesus foi. Jesus quer que nós sejamos hiper, super realistas com nós mesmos. Porque para passar a tempestades, precisamos estar bem com Ele. Precisamos estar ligados numa fé com Ele. Precisamos estar olhando para a cruz, precisamos estar olhando para Cristo, precisamos estar voltados nessa fé. Não perca a sua fé nesse ano, seja a tempestade que vier sobre a sua vida, entenda isso, ou Ele está com você, ou Ele está do outro lado te gritando para que você venha até o encontro dEle. Percebeu? Jesus não deu nenhuma didática para Pedro, cuidado, não pisa aqui, não pisa ali, toma cuidado com esse aqui, cuidado com essa onda. Jesus não disse isso. A preocupação de Jesus não era o que estava acontecendo em volta de Pedro. A preocupação de Jesus era fazer com que Pedro chegasse até ele. E para Pedro chegar até ele, Jesus estava ensinando algo que estava escondido dentro de Pedro, que se chama fé. É isso que eu quero dizer nessa manhã. Passemos então 2021 alicerçados nesta fé. Busquemos essa fé. Trazemos essa fé para nossas vidas. A fé é o que nos faz ligar do natural para o espiritual. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Que Deus resplandeça o rosto dele sobre você. E eu queria, nessa manhã, orar com você. Vamos orar para que Deus fortaleça essa fé. Talvez com as dificuldades a fé tende a ficar um pouco pequena. Talvez a incredulidade nos pega. Meu Deus, não estou conseguindo, as coisas não acontecem. Parece que Deus não está comigo. Está sim. Assim como Pedro, Deus está do outro lado te falando, vem. E para que nós possamos atravessar, precisamos da fé. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer nessa manhã. Pai, nos abençoa, nos proteja, nos faça, Senhor, ser diferentes. Um ano acabou, outro ano começou. Senhor, eu preciso fazer com que esse ano seja diferente, mas para que esse ano possa ser diferente, eu preciso mudar o meu eu, mudar o meu interior, ter uma ótica diferente em relação àquela que eu não tive no ano de 2020. Deus, nos alicerça a nossa fé, nos faça ter fé, nos faça a concentrar essa fé, Senhor, nas fases mais difíceis que nós iremos passar, nas tempestades mais terríveis que irão acontecer, mas que a minha ótica esteja ligada ao Senhor. Senhor, abençoa aqueles que estão vendo agora nesse momento, abençoa cada irmão, abençoa cada vida, abençoa, Senhor, para que, Senhor, esse ano seja um ano de graça, um ano de bênção. Nos dê uma ótica espiritual para atravessar esse ano que está começando. Senhor, nos dê força, que o Teu Santo Espírito nos conduza, nos faça pisar firmes nas tempestades que irão acontecer. Pai, eu te agradeço nessa manhã, eu te agradeço pelo ano que passou, eu te agradeço por estarmos aqui, por estarmos vivos, por estarmos te glorificando. Senhor, nos abençoa, abençoa cada irmão, abençoa aquele que está assistindo. Muda, Senhor, a nossa ótica em relação àquilo que nós estamos vendo. Alicerça a nossa vida na fé, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Senhor, cura aquele que está doente. Alcance cada vida, alcance cada família, alcance, Senhor, aquele que está sozinho nesse momento, em algum lugar, algum canto, Senhor, que o Teu Santo Espírito encha ele. Senhor, abençoa as famílias, abençoa os lares. Pai, em nome de Jesus, que seja um ano de cura, de renovação, que seja um ano de transformação, que seja um ano de mudanças. Oh Deus, mas a maior mudança que precisa acontecer, ela parte primeiro dentro de mim. Pai, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela minha casa, pela minha família. Senhor, aqueles que estão próximos, eu te agradeço. Pai, obrigado nessa manhã, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo ano de 2021, Deus é contigo, não esqueça. A fé é o princípio para que nós possamos chegar ao reino, amém?
Deus abençoe, um forte abraço, fique em paz em nome de Jesus.